Sejam bem-vindos ao canal Um Dia no Universo. Eu sou o Murilo e este é mais um vídeo de perguntas e respostas sobre ciência aqui no canal. E atenção, hoje, dia 16 de setembro de 2020, quarta-feira, eu vou fazer uma live aqui no YouTube às 8 horas da noite falando sobre a descoberta de fosfina na atmosfera de Vênus. Este é um gás que está altamente relacionado com a atividade biológica aqui na Terra, e existe uma chance de que isso também seja verdade lá em Vênus, que ele esteja relacionado com a presença de micro-organismos na atmosfera do planeta. Então não perca que eu vou comentar sobre esse assunto ao vivo no YouTube às 8 horas da noite de hoje, dia 16, quarta-feira. Lembrando que as perguntas que eu respondo aqui no canal são enviadas por vocês, os inscritos do canal, tanto pelos comentários dos vídeos quanto pelo meu Instagram, então não se esqueça de me seguir lá. E também já vai pensando numa pergunta que você quer que eu responda num vídeo futuro, e já deixa nos comentários também. Vamos lá então para a pergunta de hoje. Eu selecionei apenas uma pergunta, e ela foi a pergunta do Rodrigo. Ele perguntou como se formam os planetas. Bom, existe muita coisa ainda para a gente aprender sobre a formação dos planetas, e tem muitas questões que ainda não foram respondidas, mas tudo está relacionado, mais uma vez, com a gravidade. Vamos começar do começo então. Antes de existir um planeta ou uma estrela, existe uma nebulosa. Nebulosas são grandes nuvens de gás e poeira que existem espalhadas pela nossa galáxia Via Láctea, e por outras galáxias também. As nebulosas, assim como o nosso universo como um todo, são compostas majoritariamente de hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo. Mas elas também têm outros gases, como hélio, água, amônia, dióxido de carbono e até alguns compostos orgânicos, como metano e álcool. E elas também contêm poeira. Quando a gente fala poeira no espaço, a gente quer dizer partículas de gelo ou de rochas e metais. Pois bem, a nebulosa ela consegue se manter aí dispersa como uma nuvem de gás e poeira mesmo por muito tempo, milhões e milhões de anos. Mas se ela for perturbada, ela pode começar a colapsar, e é aí que as coisas começam a se formar a partir das nebulosas. Bom, uma forma de se perturbar uma nebulosa é a partir de uma explosão de uma estrela, uma supernova. Quando uma supernova lança energia para o espaço, essa energia pode ser absorvida em parte, por uma nebulosa que esteja ao redor dela e pode começar a gerar movimentos dentro dessa nebulosa. E esses movimentos podem começar a concentrar matéria em alguns pontos dentro dessa grande nuvem de gás. E essa matéria concentrada começa a ter uma gravidade um pouquinho maior do que o resto da nebulosa e começa a atrair mais matéria para perto de si. E aí começa o processo de formação de estrelas e planetas. Devido à mecânica orbital do processo, isso gera uma rotação em torno desse ponto central de maior gravidade, e essa rotação logo transforma essa nebulosa, que é uma nuvem dispersa, em um disco, chamado de disco de acreção. Ele tem esse nome, disco de acreção, porque ele está acrescentando matéria ali ao centro, Ele é um disco na verdade, essa matéria que está rodopiando ali em torno do centro, ela está caindo naquele ponto e está aumentando a massa daquele ponto central. E um detalhe interessante e importante é que quanto mais próximo do centro desse disco de acreção, mais quente é o gás da nebulosa, que agora se tornou um disco, que está caindo ali no meio por conta justamente da gravidade que está dando energia para esse gás, está comprimindo ele ali quanto mais próximo ele chega. Então, esse gás ele começa a brilhar, assim como, por exemplo, um pedaço de ferro quente vai brilhar vermelho, o gás também brilha quando está quente, Isso é radiação térmica. E qualquer tipo de matéria consegue emitir essa radiação, principalmente quanto maior for a temperatura. Bom, e assumindo que exista matéria o suficiente nessa nebulosa, esse ponto central vai começar a crescer, crescer, crescer e crescer, até que ele vai ter gravidade e pressão suficiente para que no meio dele comece reações de fusão nuclear. E isso a gente chama de estrela, esse grande objeto formado principalmente de hidrogênio que promove reações de fusão nuclear em seu centro. Se você quiser saber um pouco mais sobre as estrelas, em um dos vídeos de pergunta e resposta que está aqui no card, eu falo bastante sobre elas, inclusive o que é essa reação de fusão nuclear que eu acabei de mencionar.
E esse processo de formação de uma estrela acaba consumindo a grande maioria da massa de uma nebulosa. Por exemplo, no nosso sistema solar, 99,86% de toda a massa está concentrada no Sol. E o que sobra da formação de uma estrela pode acabar se transformando em um planeta, em uma lua, em um asteroide, um cometa e todos esses astros que a gente conhece. E a formação dos planetas é um processo parecido com a formação das estrelas que eu acabei de descrever, só que numa escala menor. Os planetas gasosos, que no caso do nosso sistema solar são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, também são compostos majoritariamente de hidrogênio e a formação deles é bem parecida com a formação das estrelas, só que com muito menos massa. A massa que acaba se concentrando na formação desses planetas não chega nem perto de ser o suficiente para iniciar as reações de fusão nuclear que caracterizam uma estrela. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar e ele tem uma massa bastante elevada e ele poderia se transformar numa estrela caso essa massa fosse mais elevada ainda durante a formação dele. E o nosso sistema poderia ter 2 estrelas caso Júpiter tivesse acumulado massa suficiente para se tornar uma estrela, mas não foi o que aconteceu. Já os planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte se formam a partir das partículas sólidas que estavam presentes nessa nebulosa. Elas começam a se acumular e quanto maior elas forem, quanto mais elas estiverem acumuladas, maior a gravidade delas e elas começam a atrair outras partículas que se colidem com elas e aumentam o seu volume, a sua massa, na verdade, mais importante que o volume, e faz com que ela comece a atrair mais partículas e isso vai gerando um efeito bola de neve que vai levando à formação dos planetas rochosos. E a mesma coisa acontece em menor escala para a formação dos outros astros, como os planetas anões, os asteroides, os cometas e as luas dos planetas. Então, no fim das contas, a formação das estrelas que leva à formação dos planetas nada mais é que um grande colapso de uma nuvem gigantesca de matéria dispersa que acaba se concentrando em um ponto e aí o que sobra dela, dessa concentração, desse colapso, acaba ali podendo se concentrar em pequenos pontos de novo e formar os planetas. Esse primeiro colapso forma a estrela e o segundo colapso, se é que podemos chamar assim, é responsável pela formação dos planetas, destacando que esses processos podem acontecer ao mesmo tempo. O planeta não vai esperar uma estrela terminar de se formar para começar a acumular a matéria. A gravidade já está agindo da mesma forma para todos os corpos e a partir do momento em que existe o disco de acreção, podem começar a concentrar ali pequenos pontos de massa e já formar os planetas ao mesmo tempo que a estrela ainda está crescendo e acumulando a sua massa. Inclusive, o disco de acreção é o que explica as órbitas dos planetas serem todas alinhadas. Claro, tem ali pequenos desvios, mas no geral, os planetas do nosso sistema solar estão todos orbitando no mesmo plano. E todos também orbitam no mesmo sentido. Isso porque tudo era uma única coisa, uma única massa gigantesca, uma nuvem de gás e poeira que estava girando no mesmo sentido durante a formação do sistema solar. E muito disso tudo a gente sabe porque a gente pode estudar outros sistemas estelares em diferentes estágios de sua formação, desde o comecinho da formação, quando tem o disco de acreção, até os sistemas já consolidados, como o nosso próprio sistema solar. E a gente consegue ter aí um parâmetro, como se fosse uma linha do tempo, vendo diferentes sistemas que estão em diferentes pontos de sua formação. Bom, então é assim que se formam os sistemas planetários. Espero que tenham gostado da resposta e não se esqueçam de deixar a sua pergunta aqui nos comentários para que eu responda futuramente. E não vão se esquecer também que ainda hoje, no dia 16, quarta-feira, às 8 horas da noite, vai ter live aqui no canal para falar sobre um assunto muito legal, que é a descoberta de fosfina na atmosfera de Vênus. Avalie esse vídeo, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Até mais!